Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? E vamos ao tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o impacto do racismo nas desigualdades, a relação entre classe, social e raça também para o tratamento das pessoas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o Michael França, que é o colunista da Folha. Michael, obrigada por ter vindo no Como é que é? Obrigado, Priscila, pelo convite. Vamos bater um papo aqui sobre as pesquisas, né? O Michael também é pesquisador ali do INSPER e a gente aqui na Folha soltou algumas matérias sobre algumas pesquisas, a gente vai tratar aqui delas, né? Eu queria começar, Michael, que você me contasse o que vocês descobriram. Teve um estudo sobre disparidade racial entre negros e brancos na classificação como traficante de drogas aqui em São Paulo. Eu queria que você explicasse o que vocês descobriram nessa pesquisa, como que ela foi feita. Bom, Priscila, nessa pesquisa a gente pegou milhares de boletins de ocorrência e fizemos uma análise bem rigorosa a respeito desses boletins de ocorrências usando métodos econométricos. Esses métodos ajudam a gente, por exemplo, isolar, por exemplo, questão sobre educação, influência de educação na abordagem, influência da idade, influência, por exemplo, da localização. Então, o que a gente fez é um método de comparar ali indivíduos que são muito parecidos, têm o mesmo nível de escolaridade, mesma idade, mesmo gênero, está no mesmo boletim de ocorrência. E a gente mostrou que em condições muito similares, os negros têm uma probabilidade maior de ser enquadrados como traficantes do que os brancos, tá? Então, a gente faz um modelo muito rigoroso assim, de análise para demonstrar isso. Tanto análise mais estrita, quando a gente olha o mesmo boletim de ocorrência, quanto quando a gente faz a análise um pouco mais agregada. Entendi. E o que o estudo diz sobre a diferença do tratamento entre pretos e pardos nas abordagens? Porque tem uma diferença, né, que vocês descobriram ali nessa pesquisa. Tem uma diferença. A gente mostra que os pretos têm uma probabilidade ainda ligeiramente maior do que os pardos de ser enquadrado como traficantes, tá? E isso sugere ainda mais que está tendo um viés racial no enquadramento da polícia. Lembrando que a gente fez esse estudo, a gente ainda não aproveitou, por exemplo, outros tipos de análise que daria para fazer para ver se o efeito ficaria ainda maior. Isso a gente vai fazer, por exemplo, nos próximos passos da pesquisa. Mas, por exemplo, a gente pode restringir a amostra para, por exemplo, pretos, né, negros mais jovens e comparar se esse valor é ainda maior e também fazer o que a gente chama de análise mais de heterogeneidade, de se ver daqueles que têm um nível de escolaridade menor em comparação com os que têm um nível de escolaridade maior, se o efeito pode ser ainda potencialmente maior. Entendi. E a pesquisa foi feita até um período ali, né, de 2010 a 2022? Isso. Menos, né? E tem uma diferença também da quantidade de droga que é apreendido, né? Isso também influencia, né? Exatamente. O interessante do nosso estudo é que a gente também mostra que para pequenas quantidades o efeito é ainda maior. E para drogas leves também o efeito é maior. Tá? Então, sugerindo que esse potencial viés racial ele é mais pronunciado quando a gente leva em consideração pequenas quantidades de drogas. Entendi. E, Michael, eu queria que você falasse também se tem uma diferença regional nas abordagens policiais, né? O local influencia e também se o grau de instrução também influencia uma pessoa ser abordada ou não. Sim, o grau de instrução influencia, tá? Pessoas mais polarizadas têm um viés relativamente menor. O interessante que a gente mostra no estudo também é que naqueles lugares que tem um percentual maior de negros, o efeito é relativamente menor. Isso sugere, por exemplo, que em lugares que tem mais negros, eventualmente você pode ter ali uma dinâmica que quebre estereótipos raciais e isso impacta no efeito médio, que é o que a gente estima nesse trabalho. Entendi. Eu esqueci de avisar, quem está assistindo a gente, quiser mandar perguntas, a gente está ali pelas redes sociais, mande ali nos comentários que a produção está de olho e passa aqui para mim, para a gente passar para o Michael. E, Michael, essa pesquisa foi muito falada ali quando a gente estava discutindo aquela decisão do STF para a descriminalização do porte de maconha, né? Eu queria que você falasse qual que é o impacto disso nessa decisão para as pessoas negras, né? Isso vai influenciar de alguma maneira? O interessante dessa pesquisa é que o próprio STF citou, né, quando estava
fazendo o julgamento. E, além disso, teve uma grande discussão, né, na mídia, porque é muito impactante ver esse tipo de análise que a gente fez, que é comparando indivíduos em condições muito similares. O que está mudando ali, basicamente, é a cor da pele e outros fatores que a gente não consegue observar, não consegue controlar por esse método. Mas, eu creio que com essa decisão, por exemplo, ela vai ser muito importante, né, nesse sentido de negros que antes estavam sendo enquadrados como traficante em uma proporção maior do que os outros grupos raciais, agora não vão ser mais enquadrados, vão ser enquadrados possivelmente como usuários. E além disso, acho que uma questão importante é que aqui a gente coloca, aqui são camadas, né? Camadas de discriminação e camadas de desvantagem. A gente está falando de um grupo populacional que tem, por inúmeros motivos, desvantagens em relação a outros grupos. A gente está falando aqui de um grupo populacional que muitas vezes está em condição de vulnerabilidade social, e você ser enquadrado, por exemplo, com um traficante, mesmo com pequenas quantidades, isso tem um impacto brutal, não só na vida do indivíduo, como na vida da própria família. E mais, o mais importante, que muita gente não compreende, esse também vai ser um pouco o tema da minha próxima coluna, é que isso tem uma externalidade positiva para toda a sociedade. O que eu estou falando de externalidade aqui? Mesmo aqueles que, por exemplo, não são usuários das substâncias, podem ser impactados positivamente. O que seria isso? O Brasil gasta um volume brutal de recursos com o sistema penitenciário e com o sistema criminal para julgar esses crimes de pequeno porte de drogas, que são coisas, basicamente, se for parar para pensar, irrelevantes, porque não consegue afetar a demanda. Tá? Apesar de todo o esforço da guerra às drogas, a demanda não é impactada. Só que a gente tem esse custo muito elevado no sistema prisional, no sistema judiciário, que poderia ser usado, por exemplo, esses recursos em educação, poderia ser usado em infraestrutura e poderia colocar a polícia para tratar de outros crimes e voltar a segurança pública para a coisa que realmente importa e vai impactar, de fato, a vida do cidadão, tá? Então, essa descriminalização não é só o usuário que vai ter um efeito ali, mas, em si, a gente tem todas as externalidades positivas que muitas vezes não chegam na população como um todo. Entendi. Vamos falar de uma outra pesquisa, tem essa, mas a gente também publicou uma matéria sobre uma outra pesquisa falando sobre a disparidade salarial, né? Eu queria que você falasse o que vocês descobriram, né, sobre as disparidades salariais entre brancos e negros no Brasil. O que apontou essa pesquisa? Essa pesquisa, no Núcleo de Estudos Sociais lá do INSPER, né, que é um núcleo que eu coordeno, e que a gente tem feito aí nos últimos 3 anos e meio uma série de pesquisas, o que a gente fez foi colocar num livro que a gente lançou no ano passado, chamado Números da Discriminação Racial, uma série de dados olhando a evolução tanto no mercado de trabalho quanto em outras variáveis socioeconômica, comparando brancos e negros, mulheres e homens. E no mercado de trabalho, uma coisa que chamou muita atenção é que quando a gente olha nos últimos 40 anos, ou seja, ali da década de 80 até 2020, as disparidades, quando a gente controla, por exemplo, por educação, idade, sexo, ocupação, várias características observáveis, a gente mostra que a disparidade racial entre brancos e negros está constante desde a década de 80. Tá? Com negros ganhando cerca de 14,25% a menos do que branco. Isso é muito impactante porque a gente está falando de 40 anos. Tá? Eu sempre tenho batido nessa tecla que é um período em que o Brasil teve redemocratização, teve governos da direita, teve governos da esquerda, e o gap racial no mercado de trabalho, essa lacuna, essa diferença, está relativamente constante em torno de 14,25%. Isso é muito assustador, porque a gente teve uma série de políticas públicas, uma série de eventos nesse período e o gap está constante. E aí vem uma pergunta que é, 14,25 é pouco, tá? E eu sempre bato nessa tecla, inclusive no nosso livro, na introdução, a gente já começa fazendo esse tipo de provocação, que é o seguinte exemplo. Imagine, por exemplo, que você é uma pessoa branca, telespectadores são pessoas brancas. Não, vou fazer um contrário. Imagine que você
tipo, sendo negro, os telespectadores sendo negros, e eu sendo uma pessoa branca, a gente trabalha na mesma ocupação no mercado de trabalho, só que eu vou ganhar 14,25 a mais do que vocês, sendo negros. E aí eu pego esse 14,25% e coloco em títulos da renda fixa. Vou fazendo isso todo mês. No final a cada 5, 6 anos, eu vou poder tirar um ano sabático de férias. Vocês vão continuar trabalhando, que o patrimônio de vocês não vai alcançar o meu, tá? E isso é só mais uma camada dentre várias outras que os negros estão em desvantagens. Entendi. Eu queria que você falasse qual que é o papel da educação para essa disparidade racial, porque na pesquisa vocês também abordam um pouco com relação a isso. Vamos falar de educação? Vamos. Educação, teve um estudo também que a gente lançou há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, que a gente olha o papel da educação e mostra assim, que, de fato, educação ajuda a fechar grande parte do gap racial. Acho que isso é uma notícia muito positiva, tá? Só que acontece o seguinte, não consegue fechar tudo. Isso é importante mostrar porque tem muitos entusiastas da educação que acham que a educação vai resolver tudo. Enquanto não, a educação tem um papel muito importante e relevante na sociedade, ainda mais uma sociedade como a sociedade brasileira, uma sociedade que sempre negligenciou na educação, mas a gente tem que entender que ela sozinha não vai conseguir fechar todos os nossos problemas sociais. Então, nesse estudo, por exemplo, a gente mostra, aí já olhando para a distribuição da renda, tá? Então, vamos pensar a renda por percentil, em 10 percentis. No percentil mais pobre, mesmo controlando para educação e outros fatores observáveis, o gap é maior, o gap racial. Aí, no segundo percentil até ali o quinto, mais ou menos, o gap dá uma fechada quando a gente olha para educação e outros fatores. Só que mais interessante, quando a gente vai chegando na parte, nos percentis maiores da distribuição de renda, ou seja, nos percentis mais ricos, mesmo controlando pela educação, essa lacuna racial no mercado de trabalho cresce muito, tá? Então, ou seja, mesmo nível educacional, entre os percentis mais ricos, a disparidade entre brancos e negros é muito elevada. É isso que a gente mostra no nosso estudo, tá? Então, a gente não só mostra que a educação, quando a gente olha para a média, consegue fechar grande parte da lacuna, que eu acho uma notícia importante, mas não vai conseguir fechar tudo. Quando a gente mostra que nos percentis mais ricos, essa disparidade, mesmo controlando pela educação, é muito elevada, tá? Então isso ajuda um pouco também a gente confrontar esse tipo de discurso que acha que é só um problema social, tá? E que acha que educação vai resolver tudo. Sim, é importante pensar em educação, mas não é só por esse caminho, né? Eu queria falar sobre a intersecção entre raça e gênero. Em que medida essa intersecção afeta nos resultados? E também se tem uma diferença aí entre pretos e pardos. O que vocês apontaram nas pesquisas? Olha, é uma pergunta extremamente importante. Quando a gente olha para o mercado de trabalho também, uma coisa muito interessante que a gente mostra é que quando a gente olha para as mulheres brancas, compara o rendimento das mulheres brancas com os homens brancos, a gente percebe que nos últimos 40 anos houve uma evolução muito significativa das mulheres brancas, tá? Então chegando a cerca de 80%, por exemplo, de um salário de um homem branco. Quando a gente olha para os homens negros estão estacionados basicamente nos últimos 10, 15, 20 anos. Eu não lembro exatamente do número, mas acho que é ali em torno de 60%. Precisaria revisitar esse número, mas acho que é por aí. Mas com estagnação nesses últimos anos. A mulher negra vem muito atrás, com uma melhora significativa ao longo do tempo, tá? Quando a gente olha os últimos 40 anos, mas abaixo do homem negro, mas com uma inclinação positiva de melhora, tá? Então, isso já demonstra o quê? Por exemplo, as mulheres brancas estavam muito próximas dos homens negros há 40 anos atrás, tá? Hoje, por exemplo, ela já está ali muito próximo, né? 80% ainda
tem muito o que melhorar em relação ao homem branco, mas isso mostra, por exemplo, como que, por exemplo, as mulheres brancas, a gente sabe que está em todos os setores da sociedade, desde os mais pobres quanto os mais ricos, mas isso pode... A gente sabe na literatura também que, por exemplo, rede de contato tem impacto muito forte na progressão de carreira, educação, recursos têm um impacto muito grande na progressão da carreira. Então, as mulheres brancas, por estar em todo o perfil da sociedade, toda a distribuição, muitas delas foram favorecidas nos últimos anos por causa disso. Agora, as mulheres negras, por estar mais na base da população, então elas são afetadas por outras coisas, como, por exemplo, a ausência de boas redes de contatos, recursos para ter boa educação, machismo, viés racial. Então, não é por acaso que, por exemplo, as mulheres negras vão muito atrás, tá? Porque são camadas de desvantagens, tá? A gente entra aqui com o que eu chamo de uma discriminação social, tá? Vou fazer uma breve digressão aqui, mas esse ponto é importante. Que assim, quando a gente pensa em processos discriminatórios, não pode esquecer, eu sempre faço esse tipo de provocação também, que assim, a gente tem a maior discriminação que a gente tem na sociedade, em termos de quantidade de pessoas, é a social. Por quê? Porque é o que vai afetar, de fato, o maior conjunto de pessoas. A gente tem que pensar a discriminação social também da seguinte forma. Mecanismos de preços é uma forma de discriminar as pessoas. A gente está numa economia capitalista, o mercado discrimina as pessoas via preços, porque aqueles que têm uma renda grande vai conseguir acessar determinados espaços, enquanto que aqueles que têm uma renda baixa não vão conseguir acessar determinados espaços e não vão ter acesso a um conjunto de bens e serviços de qualidade, tá? Então, se eu estou no 1% mais rico da população, eu vou conseguir discriminar todos os 90%, 99% mais pobres. Tá? Vai ter espaços, por exemplo, que só eu vou entrar. Vai ter escolas, por exemplo, que não só eu vou conseguir entrar, quanto meus filhos também vão conseguir estudar. E isso vai formar ali uma rede de contato, vai ter mais espaço depois no mercado de trabalho, e é um grupo que tende a ditar muito do rumo do país depois. Enquanto que lá na base, por exemplo, determinados setores da sociedade nunca vai conseguir chegar nesses espaços do topo para esse mecanismo de discriminação que é via preço, tá? Então, essa discriminação social, 1% ali discriminando os 99% e assim por diante. Então, afeta uma maior quantidade de pessoas. Mas aí, na hora que você coloca as outras camadas, por exemplo, coloca a raça, é uma camada a mais, tá? Quando você coloca o gênero, é uma camada a mais, tá? E assim vai, isso faz com que determinados subgrupos populacionais tenham muito mais dificuldade de ascender do que outros. Então, para a gente avançar como sociedade, a gente precisa equalizar esse jogo. Tá? A gente não pode fazer com que um homem branco rico saia lá na frente, enquanto uma mulher pobre da periferia está aqui embaixo. É muito difícil para ela conseguir chegar aqui em cima, tá? Nisso tudo. Então, se a gente não começar a equalizar isso, a gente, a que está aqui embaixo nunca vai conseguir chegar. É um mito isso. Tá? Muito grande entre um gap muito grande, e é entendeu? Difícil essa corrida igualitária. Exatamente. Mesmo que esse homem branco rico seja incompetente, na sociedade brasileira ele nunca vai cair, tá? Porque tem forças demais empurrando ele, tá? Enquanto aqui embaixo, mesmo que seja extremamente competente, vai conseguir chegar só até determinado nível, porque vai ter muitas barreiras, muitas forças empurrando essa pessoa para trás e ela não definitivamente consegue chegar lá em cima. Vai conseguir chegar até determinado lugar. Sim, um pouco a ver com o que a gente está falando aqui, acho que as políticas públicas são muito importantes, né, para a gente também tentar mitigar, né, diminuir essa distância entre né, pessoas brancas, pessoas negras, essa intersecção entre mulheres negras e homens brancos. Mas eu queria te perguntar, fazer uma provocação aqui, Michael, na sua avaliação, a gente está falhando nas políticas públicas que poderiam resolver essas disparidades? Qual que é a sua avaliação?
Sim, está falhando, eu acho que está falhando miseravelmente. Uma coisa que eu esqueci de comentar anteriormente é essa questão também da intensidade, tá? Então, voltando, apesar da discriminação social afetar o maior número de pessoas, a racial e de gênero vai colocando camadas a mais, vai aumentando a intensidade. Então, a discriminação de uma mulher negra que ela sofre na vida é muito mais intensa do que os outros grupos. Um homem negro, por exemplo, vai ter uma discriminação relativamente menor em termos de intensidade. E uma mulher branca vai ter ali de gênero. Então, para a gente contornar isso, a gente precisa lidar com esses processos discriminatórios que muitas vezes na sociedade brasileira é jogado para debaixo do tapete, tá? E a gente consegue mostrar isso com os dados. Quando a gente olha, por exemplo, os últimos 40 anos e mostra estagnação no mercado de trabalho, quando a gente olha para os últimos 40 anos, mostra que o gap racial não está fechando em termos de qualidade da educação, o que a gente está mostrando é que a gente está falhando miseravelmente em termos de políticas públicas, que a gente está mostrando que a gente ainda está discriminando as pessoas, está fazendo com que determinado grupo esteja muito na frente e outros grupos estejam muito atrás. A gente está mostrando que o Estado brasileiro está sendo responsável por esse tipo de discriminação. Tá? A gente está mostrando que o Estado não está conseguindo equalizar isso. A gente está sendo muito complacente com uma pessoa que nasce e está aqui em cima e uma pessoa que nasce e está aqui embaixo. Tá? Se a gente não conseguir equalizar isso, as que está aqui embaixo vai nascer para virar o quê? Empregada doméstica, pedreiro, trabalhar no iFood. Tá? Nada contra essas profissões, Nada contra mas a gente as quer que essas pessoas também tenham uma mudança de status social, tenham oportunidades de poder, né, avançar também. Exatamente, esse é um ponto importante. Eu acho que a grande questão é meio que isso, nada contra essas profissões, mas elas são tão mal pagas no Brasil que a pessoa ali não consegue, às vezes, garantir, por exemplo, realizar seus sonhos com recursos que ela ganha, tá? Em outros países mais avançados, por exemplo, nos Estados Unidos, são pessoas que trabalham com Uber e ganham muito bem. Aqui no Brasil, para falar a verdade, o próprio Uber, aí entra uma outra questão aqui, fugiria um pouco do assunto, mas tem isso também, né? Tem Uber que ganha ali entre 3 a 7 mil. E muitos cursos nas universidades não estão pagando isso quando você se forma, tá? E aí isso está gerando, principalmente para os jovens mais favorecidos, um sinal ruim, assim, que não vale a pena estudar. Mas o que acontece também é que muitos cursos de universidades privadas de pior qualidade pagam pouco. Tá? Se formar num curso, por exemplo, vamos dizer assim, mais demandado pelo mercado de trabalho em uma boa universidade, supera, por exemplo, o rendimento do que você ganharia trabalhando no Uber. Sim, você já deu ideia aqui já de um novo programa, acho que a gente pode voltar aqui para aprofundar mais, que isso aqui tem bastante assunto para falar. Michael, eu queria te perguntar, a gente falou aqui de políticas públicas, né, é uma das... né, que pode ajudar a melhorar, né, essas disparidades, mas quais são as outras possíveis soluções que a gente pode pensar para diminuir esse impacto do racismo nas desigualdades? Bom, se o racismo e o gênero também, assim, é uma questão sistêmica na sociedade, você vai afetar mulheres de várias formas, vai afetar negros de várias formas, não é de se esperar que com uma política ou outra vai resolver tudo. A gente tem que fazer um conjunto de políticas, tá? No caso de gênero, por exemplo, a gente tem papers que mostram, na economia, que mostra que depois que a mulher tem o primeiro filho, o gap de gênero aumenta e aumenta substancialmente. Até ela ter, por exemplo, o primeiro filho, a lacuna entre homens e mulheres é relativamente menor, e na hora que tem, essa lacuna aumenta muito. E por que isso aumenta? Porque grande parte, por exemplo, das responsabilidades pela criação da criança ainda está muito nas costas das mulheres. Tá? Então, elas absorvem essas responsabilidades com os cuidados, muitas vezes saem do emprego ou preferem empregos mais flexíveis, que vão pagar menos. Tá? E isso tem um impacto brutal na carreira das mulheres. Tá? Então, corrigir isso, a gente precisa, por exemplo, na escola, discutir um pouco mais a função do homem na sociedade, da mulher. Tá? Quando a
a mulher nasce, o menino nasce, porque a gente dá boneca ainda para menina, dá aqueles brinquedinhos de cozinha, enquanto o menino dá um carrinho. A gente tem que repensar isso, porque isso é toda uma construção que vem desde berço, tá? Então, começa por aí. A gente, desde quando a criança nasce, a gente começar a discutir questão racial, questão de gênero, a gente estabelecer melhores políticas públicas para absorver melhores os talentos que estão sendo formados, dar maiores oportunidades para jovens negros das periferias e brancos também das periferias que têm suas vidas seladas pela falta de recurso. Então, a gente tem que começar a repensar a política pública no sentido de aqueles que estão atrás teria que ser a prioridade. Mas, infelizmente, no Brasil não funciona muito assim. A meu ver, tanto a esquerda quanto a direita, no Brasil, não está muito preocupado com a população, não. Assim, eles fazem um monte de puxadinho na política para conseguir votos e não pensa uma coisa bem importante, que é impactar, de fato, a vida do cidadão, tá? Então, com esse monte de puxadinho na política, às vezes você só suaviza que é pobreza, uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas a gente não gera para a população, por exemplo, mobilidade social, tá? Eventualmente, a gente deveria mudar no Brasil essa ideia de foco na pobreza e pensar a mobilidade social. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui que grande parte da população brasileira vive na pobreza. A outra grande parte está muito próxima da pobreza. Qualquer escorregão na vida da classe média vai passar pela pobreza em algum momento da vida, tá? E uma parcela muito grande detém muitos recursos e não vai sair lá de cima nunca, mesmo que seja incompetente. Quando eu falo de mobilidade social, eu estou falando que se a pessoa for incompetente, ela tem que cair ao longo da vida. Ela pode herdar uma herança, por exemplo, que foi trabalho de terceiros, que é o que acontece na sociedade brasileira. A gente tem que gerar para a classe média a possibilidade de chegar lá em cima também, não ser travado, por exemplo, às vezes por um próprio Estado que é muito incompetente. E a gente tem que garantir para essa população que está na base possibilidade de chegar lá em cima também. Porque uma pessoa que nasce na pobreza nunca pode chegar a ser rico no Brasil. Pouquíssimos casos, tá? Então a gente tem que repensar a sociedade brasileira como um todo, porque a sociedade brasileira, como que ela foi forjada só para favorecer determinados grupos. Sim. E, Michael, eu queria finalizar essa nossa conversa com a pergunta do programa, né? Como que a raça e classe social interferem no tratamento das pessoas? Para a gente fazer um apanhado aqui de tudo isso que a gente conversou aqui. Isso é uma pergunta importante, Priscila, porque assim, confunde muita gente, né? Confunde muita gente por quê? Porque no Brasil a gente tem essa associação muito grande, né, entre desigualdade social e desigualdade racial. E muita gente acha que é um problema de classe, tá? Mesmo a esquerda, que costuma falar que é a favor da questão racial, de gênero, enfim, mas depois que ganha a eleição, começa a falar que é uma questão de classe, às vezes, setores da esquerda. Mas não é bem assim. Por quê? Porque o que a gente mostra em estudos mais acadêmicos é que a classe tem um efeito, você consegue resolver parte dos problemas a partir de soluções olhando só para a questão social, sem olhar, esquecendo a questão racial, mas tem partes do problema que nunca vão ser resolvidas se você não lidar com a questão racial, tá? Vou dar aqui alguns exemplos. Tem um paper, por exemplo, que eu acho muito legal, do Marcos Angel, que agora está em Duke, ele antes era professor da USP, agora está lá, que ele mostra que mesmo ambiente familiar, na mesma família, a família vai investir mais na educação da criança de pele mais clara. Então, se você tiver um branco, um pardo, vai investir mais no branco. Se tiver um pardo, um preto, vai investir mais na educação da criança parda. A gente está falando mesma família. O processo discriminatório já começa na família. Quando essa criança chega na escola, tem evidência que o professor vai discriminar a criança preta. E como que é essa evidência é mostrada? Comparando as notas da sala de aula, em que o professor observa o aluno, com as notas fora de sala de aula, em outros testes padronizados, em que não dá para observar o aluno. E mostra que o gap é maior dentro de sala de aula, sugerindo que o professor está penalizando mais o aluno de pele negra, um aluno negro.
quando essa criança sai da escola e chega no mercado de trabalho, tem evidência, agora já no contexto americano, mostrando discriminação. Como, por exemplo, se você pegar um currículo idêntico e mudar só o sobrenome, e nos Estados Unidos tem muito isso de algumas famílias têm sobrenomes mais negros e outras famílias sobrenomes mais brancos, só isso muda a taxa de resposta em 50% daquele currículo, tá? Só que acontece o seguinte, se eu sei que eu vou estudar, eu vou me esforçar e lá na frente eu vou ser discriminado no mercado de trabalho, se eu olho para toda a sociedade e vejo negros em posições piores, isso pode afetar minha percepção hoje como criança, como jovem, tá? E isso pode desmotivar hoje eu querer estudar. Então isso mostra como que é sistêmico a coisa. E a gente pode mostrar esse sistema impactando a vida da pessoa de várias formas, tá? Então por isso, se a gente não juntar um conjunto de políticas bem endereçadas, bem organizadas para lidar com todo o processo da vida de um indivíduo, aumentar a probabilidade de ele ascender socialmente, olhando para todas as partes, a gente não vai avançar como sociedade. Olha, antes de finalizar, chegaram algumas perguntas aqui já nas redes sociais. Uma pessoa pergunta assim, por que o atual presidente não encontrou uma juíza negra para indicar ao STF? Discussão pertinente. Vamos perguntar ao presidente também, né? O que ele não encontrou, porque falta de candidatas não tinha. Eu pensei a mesma coisa que você perguntar para ele. Olha, vamos lá. É uma questão muito importante. Os movimentos negros fizeram uma campanha sensacional nisso, né? De mostrar nomes. A gente tem, né, há vários anos, né, tanto mulheres quanto negros de extrema competência sendo formados, mas entra ainda uma outra questão importante, e aí respondendo mais a pergunta, não é só competência também, aí, é poder e rede de contato, entendeu? Isso os negros ainda não conseguiram alcançar, entendeu? A partir do momento que se começa os negros e mulheres começam a ter mais poder, esses mecanismos vai sendo afetado ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, uma questão importante a respeito da política brasileira. Quando você olha, isso foi um estudo que eu fiz antes da última eleição presidencial, que a gente mostra que, assim, nas candidaturas, mulheres e negros estão se lançando mais na política institucional. Isso é algo sensacional, assim. A gente vê que o desequilíbrio racial e de gênero diminuiu muito nos últimos anos. Mas quando olha para a eleição de fato, esquerda tem o mesmo desequilíbrio racial da direita, tá? O PT tem o mesmo desequilíbrio racial do PSDB. O que acontece é o seguinte, a gente tem que pensar que na política há um sistema de incentivos, né, como tudo. Então, uma das funções objetivo, por exemplo, de um partido político é eleger o maior número de candidatos. Só que aí quando olha para a sociedade brasileira, a gente vê, né, homens brancos com mais visibilidade, com mais recursos, com mais capital político, enquanto mulheres muitas vezes não têm tanta visibilidade, ainda não têm tanto capital político, pode ser discriminada pelo eleitor, negros e mulheres, o eleitor pode discriminar. Então, se eu sou um partido político, o que acontece? Eu vou e acabo colocando, mesmo de esquerda, eu vou e acabo colocando grande parte dos recursos na campanha do homem branco. E aí isso reforça a probabilidade daquele homem branco ganhar. Isso reforça, por exemplo, a manutenção do poder nesses homens brancos. Isso reforça, por exemplo, quando surge uma vaga no STF ou outra, que seja só homens brancos, tá? Então, lidar com a diversidade, inclusão, é muito difícil por causa disso.
Além da competência, tem outros mecanismos. Além da competência, tem a rede de contato. Além da competência, tem o poder. Mas o poder também pode ser afetado porque a própria população discrimina. Tá? A sociedade brasileira discrimina. Tá? Então, quando a gente olha para um partido, olha para ali e tal, a gente tem que entender que isso é tudo reflexo de uma sociedade que altamente excludente e que naturalizou a discriminação e a discriminação e a exclusão em várias etapas da vida. A gente tem que repensar culturalmente a sociedade brasileira. Sim, falando ainda na presença de uma juíza negra, tem mais uma pergunta. O quanto a presença de uma mulher negra geraria maior equidade? Acho que a presença dela já é, né, para a gente poder, né, se inspirar. A gente falou muito durante a campanha, né, durante os movimentos sociais, quando estava nessa reivindicação de uma mulher negra no STF, da importância de você ter uma pessoa ali, né, para as pessoas se inspirarem também, para a gente entender que é possível também chegar nesse lugar, né, Michael? Sim, basicamente você pode pensar vários canais, Priscila. Eu vou destacar 2 que eu acho que é muito importante, tá? O primeiro deles é que se eu sou um homem branco de alta renda, por máximo bem intencionado que eu seja, eu vou ter meus vieses. Eu vou ter meu viés de classe social, eu vou ter meu viés de raça e vou ter meu viés de gênero. Por máximo que eu seja bem intencionado e quero fazer o melhor para a sociedade brasileira, eu vou ter esses vieses. A partir do momento que eu coloco outra pessoa branca do meu lado, uma mulher negra, um homem negro, uma mulher branca, e diferentes classes, indígenas, a gente sempre esquece às vezes dos indígenas também, esse convívio afeta essas percepções, tá? Tem uma coisa muito importante que a gente esquece às vezes, é que parte do conhecimento, ele é tácito. Ele vem das vivências. É difícil decodificar esse tipo de conhecimento, tá? Apesar de ser difícil de decodificar, você pode tentar transmitir. A convivência um com o outro pode ajudar a assimilar isso, tá? Então, a partir do momento que você diversifica um espaço, esse homem branco de alta renda, mesmo bem intencionado, você pode diminuir, por exemplo, a probabilidade dele cometer erros contra esse grupo, por causa que a visão dele não consegue enxergar algumas coisas porque ele nasceu e morou num meio muito particular, tá? E aí entra essa outra questão também que você trouxe, das referências, dos modelos sociais, tá? E isso grande parte da população às vezes esquece também, porque não foi educada a pensar assim. Então, por exemplo, quando a gente pensa em cotas, a política de cotas não é só o desempenho dos estudantes lá, não é só se a faculdade melhorou ou piorou, tá? A gente já está mostrando há muito tempo que as faculdades, as universidades não pioraram. A política de cotas é muito mais do que isso. É uma externalidade positiva na estrutura de toda a sociedade brasileira. Como, por exemplo, agora você tem mais gente se formando de origens favorecidas, seja brancos, tá? Isso muita gente esquece, que a política de cota não é só racial, é social também. Seja branco, seja negros, todos de origens favorecidas, estão se formando agora e estão conseguindo ter uma certa ascensão social. Estão chegando em determinados espaços que às vezes era predominantemente masculino, branco, de alta renda, e está trazendo novas perspectivas para esse espaço. Mas mais do que isso também, isso que é um ponto importante. Esses jovens que estão se formando, estão chegando em determinados espaços, também é um sinal para os jovens mais favorecidos. Eu e você aqui, certos espectadores nos assistindo, é um sinal para aquele jovem desfavorecido, seja branco de baixa renda, seja negro, de que se tem alguns caminhos. O caminho é difícil, é muito mais difícil para eles, entendeu? Mas é possível, às vezes, chegar lá. E isso também é educação. A gente tem que pensar a educação de uma forma integrada, tá? Então, as cotas, a educação não é só ensino médio, ensino básico, nem todo mundo fala. Assim, às vezes fala assim, não, a gente tem que acabar com as cotas, vamos reforçar o básico, o médio. Claro, a gente tem que reforçar o básico e o médio, mas a gente tem que pensar a educação como um sistema integrado. As pessoas se formando, sendo modelos sociais, isso é educação, tá trazendo sinais para pessoas desfavorecidas. Tá? A gente tem que pensar a educação na cultura, a gente tem que pensar a educação fora também dos muros da escola. Muitas vezes a gente coloca muita carga
para dentro das escolas, e as escolas não vão conseguir lidar com toda a exclusão social gerada pela sociedade brasileira. Sim, muito importante. Ó, chegou mais uma pergunta. O Caio Cunha diz assim: se o protestantismo evangélico é atualmente a religião mais negra no Brasil, como articular maior aceitação às pessoas LGBTQI PN+, tendo em vista a exclusão dessas pessoas pelas igrejas? Trouxe a questão religiosa aqui, complexo. Nossa, essa pergunta é difícil. Essa pergunta é muito difícil. A gente aqui conversou só sobre algumas dimensões, né, de exclusão e discriminação. Você trouxe questões importantes aí, que é a questão LGBTQIA+, e religiosa também. A meu ver, como sociedade, Caio, a gente, mais uma vez, tem que repensar as estruturas da sociedade brasileira. Assim, a gente naturalizou exclusão de tudo, todos os grupos, entendeu? A gente aceita, por exemplo, preconceito contra LGBTQIA+, aceita preconceito contra os evangélicos. Determinados grupos, seja religiosos ou não, ultrapassam os limites do que eles deveriam ultrapassar, gerando impactos negativos em outros grupos. A gente precisa, como sociedade, entender que as pessoas podem ter as preferências delas, pode ter as crenças dela, mas, em certo sentido, isso não pode afetar os outros. Tá? Eu acho que a gente tem que repensar mecanismos para garantir maiores liberdades individuais. Tá? Como sociedade, a gente tem muita dificuldade nisso. A gente aceita, por exemplo, que determinados grupos ultrapassem muito a fronteira deles e gere muitas externalidades negativas para outros grupos. Isso ocorre afetando, por exemplo, negativamente a comunidade LGBTQIA+, tá? Os evangélicos também já sofreram muitos preconceitos, agora eles estão tendo mais forças e agora também tem algumas atitudes que não sei se é a mais adequada, deveria repensar, mas a gente tem que pensar como sociedade isso, assim, como que os grupos, né, não impactam, por exemplo, as liberdades dos demais indivíduos. Muito bem, Michael França, colunista da Folha e pesquisador do INSPER. Muito obrigada, Michael, por ter vindo aqui, ter discutido. A gente vai te convidar mais vezes, que tem muita coisa aqui que a gente conversou que dá para aprofundar mais. Obrigada. Seja muito bem-vindo aqui, volte outras vezes. Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem um feriado, na terça-feira. A gente vai tirar uns dias de folga e a gente volta na quarta-feira. Espero vocês. Tchau, tchau.